Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olá, queridos, bom dia, paz, saúde, alegria, vitória para você em mais uma manhã profética, em mais uma manhã do Agir de Deus. E hoje, minha gente, hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Agir de Deus desta manhã. Muito bem-vindo mesmo ao Agir de Deus desta quinta profética. Hoje estamos dos 40 dias proféticos, hoje estamos no 18º dia. Estamos tendo aí nosso alinhamento espiritual, estamos tendo aí restauração de vidas, cura divina, estamos tendo aí salvação de vidas, estão sendo salvas, estão se entregando a Cristo. Está tendo uma colheita de bênção, está um mover extraordinário, porque Deus age e Ele está sempre agindo. O nosso Deus é um Deus que age constantemente e hoje não será diferente. Então já aproveita bem, você que está comigo logo de manhã ao vivo aqui, que você já aproveite bem o dia, né? Dê um bom dia, né? Dê um bom dia a Deus. Dê um bom dia a Jesus, ao Espírito Santo. Dê um bom dia para a vida. É isso mesmo. Olha aí se você está na sua casa, olha para o céu, dá uma olhadinha aí e dá aquele bom dia. Fala, bom dia, vida. E diga, eu vou ter o melhor dia da minha vida. Vai ser um dia de abundância, vai ser um dia de saúde, vai ser um dia de vitória, vai ser um dia de boas notícias. Declare com a sua voz, fale com a sua voz, comece lá dentro do seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos e fala de boca cheia. Hoje é o dia mais importante da minha vida, vai ser um dia de grande abundância, vai ser um dia do derramar do Espírito Santo, vai declarando, vai profetizando, faça. Se você não tem fé para isso, faça sem fé mesmo. Porque acredito que fé, todo mundo tem uma partícula de fé. Aliás, a Bíblia diz, no famoso livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então declare, profetize. Você dá bom dia para a vida? Pensa nisso. Pelo menos nós aqui, acredito que em outros países também, mas o brasileiro, não é? O brasileiro, de modo geral, dá o seu bom dia, não é assim? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O povo se conecta, o povo se comunica com o outro, seja um próximo conhecido ou um próximo até um desconhecido, não é verdade? Concorda ou não? Você está dando um bom dia, tá? Onde você chega no trabalho, bom dia pessoal, chega em outro ambiente que tem gente, bom dia, se for de dia, obviamente, não é assim? É assim, pessoal, dá aquele bom dia gostoso, né? Mas fale de coração, então você tem que aprender a dar bom dia para a vida, é isso mesmo, dê bom dia, contemple a natureza, veja a natureza que Deus criou, as árvores, as flores, não é verdade? Tanta coisa linda que Deus criou, a natureza. Tem pessoas que moram assim num lugar tão lindo, né? Principalmente o pessoal que mora litoral, né? Litoral, em lugares assim de muita mata, de muitas águas, mares. Enfim, o Brasil é um país maravilhoso. Deus foi generoso com essa nação aqui, né? Esse território. Tudo é de Deus, né? O planeta Terra, tudo é de Deus, tudo Ele que criou. E Ele criou para a gente viver. Exatamente, Ele fez tudo perfeito. E Deus é tão maravilhoso que Ele criou tudo. E tudo que Ele criou, Ele falou, olha, isso é muito bom, hein? Gostei. Entendeu? Então você não pode maldizer aquilo que Deus criou, senão você está contra o Todo-Poderoso. Eu quero começar justamente em Gênesis capítulo 1, que fala da criação do céu, da terra e de tudo que contém neles. Então você precisa ler as Escrituras com essa visão. Deus criou tudo. Ele fez tudo. Então vamos cuidar daquilo que Deus fez. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus,
haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Eu estou lendo aqui capítulo 1 do livro de Gênesis, o livro mais fácil de localizar na Bíblia, o primeiro. E aqui eu li para vocês, fiz questão de ler 23 versículos. Olha que lindo, você viu aqui, eu não preciso nem explicar. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo maravilhoso. E tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é perfeito. Não precisa fazer mais nada. A gente só tem que usufruir, viver a vida, respirar a natureza, respirar e contemplar as belezas que Deus fez, que Deus criou, para que assim ficasse lindo a terra. Entendeu? E se a gente continuar lendo aqui, no verso 24 de Gênesis capítulo 1 diz: e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora preste atenção nesse texto aqui. Preste bem atenção em Gênesis capítulo 1, o verso 26 diz: e disse Deus.
Preste atenção. Não foi um homem. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Olha que coisa linda, sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Vou repetir essa frase. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Eu fiz questão de ler esse capítulo, praticamente eu li o capítulo inteiro, né? São 31 versículos de Gênesis. Isso aqui serve justamente para nós entrarmos nesse movimento profético, dos 40 dias proféticos, que hoje completamos o 18º dia. Esse texto aqui serve muito bem para a gente colocar ordem em nossos pensamentos, para nós colocarmos ordem em nossas vidas, em nossa família, certo? Porque aqui está o que Deus fez. E aqui que você tem que seguir. Deus fez isso, é só seguir. É só seguir. É só caminhar na fé e na obediência aos princípios da palavra, que você se torna, então, uma pessoa frutífera, uma pessoa abençoada. Você vê que tudo que ele criou foi bom, ele ficou feliz, né? Não é legal isso? Não é bacana esse negócio? Quando você faz algo, né, e fica bacana, você, ó, que legal, eu consegui fazer isso, que bacana, que bonito, né? Graças a Deus eu consegui isso, né? Agora você imagina Deus, o próprio Deus. O próprio Deus. E eu tenho uma palavra revelada aqui para você prestar atenção agora. Se você observar bem, Deus, ele fez separação. Olha que interessante. No verso 4 ele diz: e viu Deus que era boa a luz, e Deus fez separação entre luz e trevas. Tem uma revelação aqui, ó, tem uma instrução muito importante isso aqui, ó. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Entendeu? Se você notar aqui, ele fez separação de uma coisa e de outra. Ou seja, aquilo que Deus constituiu e separou, não queira juntar que não vai dar certo. Entendeu? Essa é a revelação de hoje. Isso aqui, vamos usar um termo moderno, um código espiritual que eu estou buscando revelar para você. Aquilo que Deus separou, não queira juntar. Entendeu? Aquilo que Deus fez é o original. Não queira mudar. Não queira fazer diferente se Deus já deu tudo pronto. Entende? É isso que Deus está falando com a gente. E o que me chama a atenção é que tudo foi perfeito, tudo foi maravilhoso, e tudo que ele criou para um propósito. Ele não criou algo para nada. Esses dias eu vi um certo inseto aí, né? Eu fiquei observando e eu me lembrei, nossa, um inseto, isso aqui para que serve? Tudo tem uma serventia. Tudo. Até os mosquitinhos. Tudo. Se existe, é com um propósito. Entendeu? É isso. E tudo que Deus fez é bom. Então não fique aí criticando aquilo que Deus fez, aquilo que Deus constituiu. A nossa constituição maior é a Bíblia. É a palavra de Deus, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem na existência de Deus, na presença de Deus, aqueles que creem em Cristo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia é a nossa constituição maior.
Ela está acima de tudo e de todos. A Bíblia, a palavra de Deus. Entendeu? E interessante que quando Deus, então, até o dia 5º, ele criou tanta coisa, né? Ele colocou ordem em tudo. E quando ele fala aqui, olha, vamos agora, façamos, olha que lindo, façamos. Olha a trindade em ação aqui, ó. Façamos o homem. Façamos o homem. Olha só. Aqui começa então essa humanidade, né? Façamos o homem à nossa imagem. E ele está dizendo para mim e para você, quando ele fala criou o homem, está se referindo ao ser humano, à mulher, ao homem e à mulher, o macho e a fêmea, que é o que está aqui no verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus criou desse jeito, é assim que é, entendeu? O que passa disso é invenção humana, para não dizer outra coisa. Então, é isso aqui, macho e fêmea, certo? Agora, entenda uma coisa, quando Deus criou o ser humano, e isso está incluindo eu e você, obviamente, né? Ele criou para a gente dominar e não ser dominado, entendeu? O único que pode nos dominar, o único que pode nos guiar é Deus. É Deus. Ele ele é o nosso Criador. Ele é o Todo-Poderoso, certo? Então você tem que aprender a dominar a situação que você está vivendo. Com a ajuda divina, com a bênção de Deus sobre você, você tem que aprender isso. Então ele fez, olha, eu quero que vocês dominem. É para você governar. Em nome de Jesus, eu quero profetizar só para aqueles que creem, porque isso só acerta, só recebe quem crê. Quem não acredita não vai receber. Isso é bem claro, sou bem claro nisso aqui. Então, você nasceu para governar. Quando eu estou falando governar, não estou falando de ser cargo político, não estou falando de governar. Você tem poder para governar. Você e eu, nós somos o quê? Um ser espiritual. Constituído de alma, né? Corpo, espírito, ou corpo, alma e espírito. Eu venho falando isso aqui. Entende? Então você tem que aprender a governar suas emoções, a governar sua vida. Alguém pode até pensar, mas quem governa não é Deus? Sim, ele é o dono de tudo, ele sabe de tudo, ele tem o controle de tudo, mas ele deu para o homem e para a mulher. Olha, vocês vão trabalhar, vocês vão produzir, vocês vão cuidar do que eu criei. E para tudo aqui que Deus criou, ele menciona aqui as árvores, as ervas, tudo ele falou, ó, a semente conforme a sua espécie. Então o que você quer colher na tua vida, você tem que plantar. Ok? Se você plantar uma semente de milho, não vai nascer abacaxi, vai nascer milho. Se você planta uma semente de girassol, não vai nascer soja. Não é ou não é? Então você tem que aprender também a plantar sementes, conforme a sua espécie. O que você quer colher na sua vida? O que você quer colher na sua vida? Você quer colher paz? Então plante a semente da paz. Seja uma pessoa que traz pacificação e não briga, não contenda, não confusão entre a sua família. Seja um pacificador e não um encrenqueiro, um briguento, sem razão às vezes, muitas vezes. Então se você quer paz, semeia paz. Ah, você quer amor, que as pessoas te amem. Então plante a semente do amor. Você quer colher bênção? Plante a generosidade. Então Deus está nos ensinando o quê? Que Ele deu a semente específica de cada árvore, de cada fruto, de cada espécie, conforme a sua espécie. Ele repete várias vezes. Verso 12. E a terra produziu erva dando semente. Então escreva aí, você gosta de escrever, semente. Escreva bem grande. Vou te dar uma dica, fazer uma dinâmica aqui com você que gosta. Você vai pegar uma folha de sulfite, se você tiver na sua casa aí. Se não tiver, uma folha de caderno, sabe? De preferência aqueles cadernos universitários, aquelas folhas maiores, né? E escreva bem grandes, com letras grandes, gigantes, né? Escreva sementes. Coloque essa palavra, semente. Ou no singular, semente ou sementes. Talvez no plural, acho que é melhor, né? Coloca aí, escreve aí, semente ou sementes. Quando
Quando você ler essa palavra, semente, você vai lembrar dessa palavra, semente. Eu preciso plantar uma semente. Uma semente do amor, uma semente da paz, uma semente do perdão. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você deseja ser amado? Ame. Você deseja colher bênçãos? Plante sementes. Então, tudo na vida é a lei da semeadura. Tudo que você planta são sementes e vai ter a colheita. Então, tem muita gente hoje que vai ter uma grande colheita de bênçãos, porque plantou boas sementes. Entendeu? Há pessoas que dizem assim, olha, eu não estou colhendo nada. Ele está colhendo, é que ele não está percebendo. Porque eu acredito nisso, que nem todas as colheitas serão materializadas. Olha que lindo isso aqui. Nem todas as colheitas da sua vida, ela é materializada. O que é isso? Você não vai pegar na mão. Não é uma semente de uma propriedade, de um bem material, de uma coisa que você pode pegar, apalpar. Tem muitas colheitas que nós colhemos, ela tem a ver com o espiritual. E o espiritual, para você ter algo aqui na terra, começa no espiritual. Entendeu? Começa na fé, começa no poder de Deus. Certo? Então você precisa compreender que tem muita coisa boa que você já colheu e nem percebeu. Por isso que se aplica também a gratidão. Temos que aprender a gratidão, sermos gratos. Eu logo pela manhã, quando me levanto, vou me arrumar, tudo certinho lá. Primeira coisa, obrigado, Senhor. Eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Obrigado. Sou grato pela vida. Sou grato por ter saído de casa, vindo até aqui no estúdio da rádio, para estar ensinando vocês, para estar aqui sendo útil, sendo frutífero. Entendeu? Então é isso, então você precisa aprender. Se você quer ter um setembro abençoado, e não só setembro, mas outubro, novembro, dezembro, enfim. Se você deseja, você precisa contemplar a vida com os olhares de Deus. Então eu estou aqui te encorajando. Você que está triste, chateado com alguma coisa, talvez pensou, será que vale a pena viver? Vale a pena viver, sim. Vale a pena viver. Estamos aqui para te ajudar. Levante a cabeça. Respira fundo. E se você está tendo o privilégio de estar comigo logo pela manhã, aqui ao vivo pelo rádio, então aproveita bem esse dia. Hoje é quinta-feira. Sim, hoje é quinta-feira. No nosso calendário, hoje é 5 de setembro. Então viva ao máximo. Trabalhe com alegria. Seja o teu trabalho doméstico, para aquelas que cuidam do lar, né? Ou aqueles que estão trabalhando em casa, porque montou um escritório junto ali e tem uma extensão da empresa na casa. Enfim, você que está no teu escritório, faça o teu melhor. Se você está trabalhando, faça o teu melhor no seu trabalho. Se você está de férias, está nos ouvindo, está num período de férias do seu trabalho, curta as suas férias. Faça algo diferente nas suas férias. Não pegue férias para ficar em casa. Principalmente se for férias de 30 dias e ficar em casa de férias. Se você pode fazer um passeio, se você pode se conectar com outros lugares, faça isso. Faça isso. Não fique com aquela filosofia que muitos ficaram no passado e hoje estão vendo que não adiantou nada. Tem pessoas que falam assim, o meu sonho é se aposentar. E quando eu aposentar, eu vou viajar o mundo. Amado, amém. Que bom. Tem gente que gosta de falar assim, mas não espera aposentar. Você tem que viver o hoje. Desfrute do hoje. Desfrute do agora. Agora é a hora. E é hoje. É hoje. É hoje que você tem que viver. Quando você faz um planejamento financeiro, um planejamento de viagem, um planejamento de aposentadoria, tudo isso é bacana, não tem problema nenhum. Agora, você não pode jogar a tua alegria, a tua felicidade para o futuro. Você não pode deixar uma vontade de fazer uma viagem só quando aposentar. E se não aposentar? A lei muda cada período, eles estão mudando a lei. Daqui a pouco, dali no futuro, não vai ter mais aposentadoria. Não estou assustando ninguém, mas né? Tudo pode acontecer. Você está entendendo? Então viva hoje. Aproveite hoje. Entende? É isso. Aqui em Curitiba, para quem mora em Curitiba, ou quem conhece um pouquinho Curitiba, a cidade é uma maravilha, né?
cidade muito boa para viver, para morar. E em muitos lugares, e cada bairro tem os seus parques, né? Tem vários pontos turísticos aqui. E é lindo, às vezes você vai num parque, tem vários parques aqui, você pode fazer uma caminhada, você contempla ali as aves, você vê ali na lagoa os patos, os marrecos, né? Tem um parque aqui lá tem vários, né? Tem ali na saída lá para Campo Largo, né? No Barigui, tivemos lá acho que uns 2 meses atrás, mais ou menos. Podemos fazer umas filmagens lá, é lindo demais, né? Vendo ali a anta, né? Acho que é uma anta, né? Ver anta, né? Mas enfim, é os bichos, é os animais, é a natureza. Então às vezes você está perto de algo tão lindo e não está valorizando. Não está valorizando. Você está compreendendo? Sendo que Deus que criou tudo. Deus fez tudo. Então Deus está falando para mim e para você, olha, contemple a natureza que eu criei, tem muita coisa boa. Muitas árvores têm o oxigênio, a natureza fica melhor, não é assim? Fica mais gostoso, precisa das árvores, claro que precisa. Tudo que Deus criou precisa, senão ele não tinha criado. E tudo isso é importante. Mas lembre-se, você e eu, humanos que somos a imagem do Criador. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho amado Jesus. A semente foi plantada no ventre de Maria. A Maria, tinha tantas Maria na época, mas Deus escolheu a Maria, a Virgem Maria, aquela Maria especial. E o anjo fala com Maria. Olha que lindo essa passagem. Há uma unção do Espírito Santo enquanto eu estou falando aqui. Tem gente sendo curada agora porque eu estou falando da palavra. Eu estou narrando o que Deus criou. Não é uma invenção minha. Está na palavra de Deus. E quando você valoriza a palavra de Deus, Deus quer isso. Então se você, eu quero ouvir Deus, leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus, leia em voz alta. Entendeu? Olha que lindo isso aqui em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do 26. Eu vou ler, hoje eu vim aqui para ler Bíblia para você. Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que lindo esse diálogo aqui que o Gabriel, o anjo, começa a falar com a Maria. Ela foi escolhida. Ela foi a agraciada. Tinha outras Marias? Tinha outras mulheres com outros nomes? Claro. Como sempre, as mulheres presentes. É isso aí. Mas Deus contemplou essa. Ele falou: essa aqui é a escolhida.
Essa aqui foi agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Abençoada és tu entre as mulheres. E é você. Ela ficou um pouco receosa porque ela não era casada. Depois ela casou-se com o José. Ela falou, mas como é que eu vou ter um filho? Eu não sou casada. Como é que funciona isso? Aí o anjo diz, fica tranquila. Você vai conceber o Filho do Altíssimo. Mas é o Espírito Santo que vai plantar semente no teu ventre. Porque esta obra é obra de Deus. O que eu preciso aprender com isso nesses dias proféticos? Alinhamento espiritual é isso. É você voltar para a palavra de Deus e parar de ficar ouvindo besteiras por aí com relação a Deus e com relação àquilo que Deus tem para você. Evite ouvir pessimistas. Evite ouvir pessoas que desacreditam da sua fé. Ouça a voz de Deus. Volte-se para a palavra de Deus e não fique arrumando desculpas. Se você está enfrentando uma crise, algum tipo de problema, tudo tem solução. Por isso que você está me ouvindo. Por isso que você parou tudo para ouvir e esse assunto te chamou a atenção, porque esse assunto é importantíssimo. Esse assunto aqui vai alinhar a sua vida com os projetos de Deus, com o plano de Deus, e os planos de Deus são melhores que os meus. Os planos de Deus para a sua vida são melhores do que aqueles que você está desenhando num papel. Não que seja errado, claro que não. Escreva, coloque, sonhe, sem problema. Mas que esses sonhos estejam alinhados ao propósito maior que Deus tem para você. Então a leitura aqui da concepção de Jesus, do nascimento dele, né, que ele foi concebido por obra do Espírito Santo, eu tenho uma palavra profética nisso aqui. Talvez você está dizendo, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como resolver esse problema. Eu não sei como fazer isso. Então eu tenho uma palavra profética. Verso 35 do capítulo 1 de Lucas. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então aquilo que você está tendo dificuldade de realizar. Talvez você é um bom profissional. Talvez você é uma pessoa muito bacana, muito legal. Sabe o que faz, está fazendo a coisa certa, mas parece que não está tendo retorno. Talvez você ainda não está compreendendo o que está acontecendo. Sabe quando você fala, puxa, mas está tudo certo, eu fiz certo. Sabe quando você olha para alguém e diz, nossa, tem tudo para dar certo, mas não está dando certo. Então Deus está falando o seguinte, olha, tem coisa que não vai dar certo se você não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida. Entendeu? Uma das coisas é a paz, a vontade de viver, a verdadeira paz. Jesus, ele diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então nós temos milhares e milhares de promessas. Então fique com as promessas de Deus. E você foi separado, escolhido para ouvir essa palavra hoje. Então valorize a sua comunhão com Deus, valorize. Invista na sua fé, invista na sua comunhão com Deus, mas também invista em você, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, familiar. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame a sua família, plante boas sementes, porque a semente você planta, mas a colheita é muito maior do que aquela semente. Que essas palavras sejam palavras de fortalecimento espiritual, de abrir a sua visão espiritual. Eu quero fazer um ato profético aqui, em nome de Jesus, que nesta manhã toda escama que está cegando a sua vida espiritual saia hoje, em nome de Jesus. E vem para Jesus, vem para a fé, vem para Deus. Ele vai tirar essa cegueira espiritual. Você vai começar a enxergar hoje, preste atenção, você vai começar a enxergar hoje diferente. Eu quero profetizar para aqueles que creem, você a partir desta palavra de hoje, eu vou orar já já. Você vai começar a olhar para coisas que você não queria olhar. Você olha e você já está vendo com outros olhares. É um olhar puro, um olhar diferente, um olhar curado, restaurado. É como a nossa visão, a parte física, né? Eu estou olhando, estou contemplando algo à minha frente, certo? Você está contemplando alguma coisa
Mas quando a visão de alguém está com um problema, começa a ficar embaçado, depende do problema, começa ela a enxergar pouco. Aí às vezes ela tem que fazer um tratamento, tem que ir, né, no profissional da área, enfim. Você está entendendo? Mas eu quero usar a figura de um óculos de grau, que a pessoa às vezes ela precisa, vai ter pessoas que vão precisar, ela acaba tendo que usar um óculos, aí quando ela coloca o óculos, ela olha, a mulher coloca o óculos e olha para o marido e fala, nossa, meu bem, como você é bonito. Por quê? Ela estava com o olhar ruim, mas com aquela lente que foi colocada ali por um profissional, indicada diante de um exame de vista, você está enxergando melhor. Vamos trazer agora para o espiritual. Eu quero profetizar que hoje Deus vai mudar a sua visão e vai te dar uma visão espiritual que você ainda não tem. E você vai começar a ver com a lente de Deus. Está entendendo? Está entendendo o motivo aqui? Você está ouvindo essa palavra? Talvez você tenha um olhar muito, muito crítico. Todos nós temos o lado crítico nosso, mas tem gente que é demais, é exagerado, né? Parece que é só ela que é perfeita, só ele que é perfeito, só ele que sabe tudo, sabe tudo, não é? Às vezes até sabe muito mesmo, mas às vezes ele está precisando ir no oculista espiritual. Não estou falando do oculista, o profissional de saúde dessa área. E muita gente está precisando do médico dos médicos, curar a cegueira espiritual, curar a sua visão espiritual, talvez está distorcida. E digo mais, gente, digo mais. Muitas pessoas, elas pegam muitas informações, porque hoje tem informação para tudo quanto é lado. Mas ela pega as informações pela metade e ela começa, trazendo para a linguagem espiritual, ela começa a entender tudo errado. Tudo errado. Ela escuta alguém ensinar algo, faz assim, aí o outro faz assado, faz desse jeito, faz desse jeito. Ela começa a ouvir um monte de instruções, às vezes até tirado da Bíblia, mas ela começa a ficar mais confusa. E eu tenho um pensamento que não adianta você ouvir muitos, você tem que ter uma percepção que pode até ouvir muitos, mas saber reter o que é bom. Você precisa reter aquilo que te edifica, aquilo que fortalece a sua fé, entende? Você tem que ter essa compreensão. E aquilo tudo que eu escuto daqui e da colar, eu tenho que filtrar. Eu tenho que saber se é bom para mim, eu fico para mim. Se não é bom, eu deleto. Você tem que pedir a Deus isso, esse discernimento espiritual, essa sabedoria espiritual. E quando você está conectado com Deus, seguindo aqui os princípios da palavra, você vai entender, você vai compreender. Que Deus abençoe a todos nós, e que nesta manhã eu já quero profetizar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero para a minha visão espiritual, Pai. Quero a Tua lente, Senhor. Quero o Senhor, não só para mim, mas oro por todos que estão recebendo essa instrução espiritual. Nesse período profético, e hoje estamos no 18º dia. Que haja uma cura dessa visão distorcida que esta pessoa tem da vida, dela mesma e das circunstâncias. Abre os seus olhos, Pai. Abre os olhos dessa pessoa, os olhos espirituais. E também libera a bênção da cura divina também para os olhos. Pessoas que precisam enxergar, precisam ser curadas da visão, da parte física. Essa pessoa também seja curada em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo um dia abençoado, um dia próspero para você, um dia de abundância, um dia de crescimento, um dia de boas notícias. Profetizamos, declaramos, como Deus criou todas as coisas perfeitas. Ele criou eu e você. Ele disse para nós, vocês vão governar, vocês vão administrar. Deus dê a todos os ouvintes que recebem esta palavra da fé sabedoria para governar, para administrar, para fazer e acontecer. Em nome de Jesus, sejam abençoados poderosamente, corpo, alma e espírito. Sejam curados, receba renovo espiritual, receba saúde, receba ânimo, receba alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Assim eu os abençoo, no
poderoso nome de Jesus. E esta oração, Pai, eu encerro com Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. E como o Senhor a Maria, ela entendeu o propósito, ela entendeu o projeto, aí ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Queremos ser regidos, Pai, pela tua palavra, Senhor. E todos nós estejamos neste momento sendo alinhados com o teu projeto. Cumpra-se em nós a tua vontade, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa a água que eu separei e que muitos separam, um copo, uma garrafinha com água. Senhor, coloca a unção e a virtude nesta água que foi separada com fé, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, a chave do carro, do caminhão, da empresa, da loja, dos negócios. Abençoa os empreendimentos dos nossos ouvintes, empreendimentos imobiliários, empreendimentos dos seus negócios, das suas atividades, do seu comércio, indústria, escritórios, prestadores de serviços. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o empreendedor, empresários, pequeno, médio ou grande. Abençoa, Senhor, as finanças dos ouvintes. Abençoa a vida econômica, financeira, o salário, o ganho, a renda, o prolabore, o faturamento dessa empresa. E esse mês de setembro, nesse período profético, seja o mês de uma grande colheita. E setembro, esta empresa que este ouvinte trabalha ou que ele é o proprietário, tenha um dos maiores faturamentos, seja neste mês de setembro. Profetizamos, declaramos, profetizamos e abençoamos para aqueles que creem. Receba em nome de Jesus. Abençoa aqueles que também têm tido fé e estão plantando a semente financeira no Agindo Deus. Estão plantando todos os meses, têm plantado. Abençoa, prospera. E eu creio, Pai, que ainda este mês de setembro, os semeadores vão colher uma bênção que eles nem sonham, porque é o Senhor que vai entregar uma grande colheita para esse povo, para todos nós. Assim seja. Os enfermos sejam curados agora. E todos os pedidos que estão chegando para nós, nós depositamos no altar da intercessão e da oração. E pedimos o socorro divino para que vidas sejam salvas, libertas e curadas. Abençoa as pessoas que também oram pela gente, que são pessoas que são da área da intercessão e também têm nos abençoado. Fortaleça a fé, o ânimo, a saúde dos intercessores e intercessoras e seja todos os ouvintes e todo o povo de Deus abençoado para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.